Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, nessa liturgia somos chamados a reconhecer quem é o Senhor em nossas vidas e como temos acolhido e manifestado as bênçãos e graças que dele recebemos. Então, que nós sejamos testemunhas autênticas do seu Evangelho e com muita fé que nós possamos celebrar a liturgia de hoje. Então, a primeira leitura está em Números capítulo 20, versículo 1 a 13. Números capítulo 20, versículo 1 a 13. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim disseram: Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos, nós e nossos animais? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear, e que não se produz figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e além disso não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Toma tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenai a pedra e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor e como lhe fora ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: Ouvi, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditastes em mim para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Então, na leitura do livro dos Números, encontramos com o povo no deserto. Murmuram contra Deus, Moisés e Arão. Porque eles dizem, né? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável? O Senhor intervém e faz sair água da pedra, permanecendo fiel às suas promessas. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 23. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então, no evangelho de hoje, que pode ser dividido em 2 partes, temos, de um lado, a profissão de fé de Pedro e, de outro, o primeiro anúncio da paixão do Senhor. Pedro faz uma bela e profunda profissão de fé.
Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia a fé de Pedro, que deverá ser arrimo para a fé da comunidade cristã nascente. Na segunda parte do texto de hoje, temos o primeiro anúncio da paixão, perseguição, sofrimento, morte e ressurreição. A incompreensão de um possível projeto de vida fracassado toma conta dos discípulos. Pedro, tomado novamente de uma lógica puramente mundana, repreende Jesus, que o adverte severamente. Somente aos olhos da fé conseguimos compreender o caminho discipular proposto por Jesus e perceber a cruz como sinal de vida renovada, de vida ressuscitada. Por isso, em vez de questionar, o discípulo deve se pôr atrás do Mestre, como seu seguidor e não como o adversário da cruz e do projeto salvador de Jesus. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.